Ela, uma babá humilde, conquistou a filha dele, Lara. Ele, um magnata viúvo, observou a luz que Sofia trouxe e se apaixonou. Antes de começarmos a história, deixe um comentário e nos diga de qual cidade você está assistindo. E no final, não esqueça de avaliar essa história de 0 a 10. Aproveite a história. Sofia Castro ajustou o uniforme gasto da creche pela última vez. Seus olhos castanhos, refletindo uma mistura de tristeza e determinação. O prédio simples do bairro de Cidade Tiradentes, onde havia trabalhado por 5 anos, estava sendo fechado devido à falta de verbas municipais. As crianças que ela tanto amava seriam transferidas para outras unidades distantes, e ela, aos 28 anos, precisava recomeçar. Tia Sofia, não vai mais nos dar aula? Perguntou Miguel, de 4 anos, puxando sua saia com lágrimas nos olhos. Sofia se abaixou, abraçando o menino com todo o carinho que cabia em seu coração. Vocês sempre estarão no meu coração, Miguel. Eu sempre estarei aqui se precisarem de mim. Era assim que Sofia encarava a vida, com os braços abertos para quem precisasse, mesmo quando ela mesma estava perdida. Filha de uma faxineira e de um mecânico, havia crescido em um apartamento de 2 cômodos, onde o amor abundava mesmo quando o dinheiro faltava. Sua mãe, Dona Rosa, sempre dizia que Sofia tinha um dom especial com crianças. Elas simplesmente se acalmavam em sua presença, como se sentissem a pureza de sua alma. Caminhando pelas ruas do centro de São Paulo, naquela manhã fria de agosto, Sofia segurava firmemente o jornal onde havia circulado um anúncio que mudaria sua vida. Procura-se babá com experiência para criança de 6 anos. Requisitos: paciência, dedicação e disponibilidade integral. Salário a combinar. O endereço indicava os Jardins, um bairro que ela conhecia apenas de passagem. Enquanto isso, a 40 quilômetros dali, Pedro Alencar observava pela janela do seu escritório, no último andar do edifício Copacabana, no coração da Faria Lima. Aos 40 anos, era dono de um dos maiores impérios imobiliários do país, com empreendimentos espalhados por todo o Brasil. Seu nome era sinônimo de sucesso, poder e riqueza. Mas por trás dos ternos sob medida e dos relógios suíços, havia um homem profundamente ferido. 3 anos havia se passado desde que Marina, sua esposa, morreu em um acidente de carro. 3 anos desde que sua filha Lara, então com 3 anos, parou de falar por meses. 3 anos de culpa, de noites em claro, de uma solidão que nem todo o dinheiro do mundo conseguia preencher. Senhor Alencar, interrompeu Carmen, sua assistente pessoal há 15 anos, a 12ª candidata a babá está aguardando. Pedro suspirou, passando as mãos pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Carmen, quantas já foram embora chorando depois de 1 hora com Lara? Todas, senhor. Mas esta é diferente. Ela insistiu em vir mesmo sabendo das dificuldades. Pedro conhecia as dificuldades. Lara, agora com 6 anos, havia se tornado uma criança arredia e desconfiada. Rejeitava qualquer adulto que tentasse se aproximar, especialmente mulheres. Os psicólogos diziam que era normal para uma criança que perdeu a mãe, mas Pedro sentia que estava falhando como pai. Ele podia erguer arranha-céus, mas não conseguia construir uma ponte até o coração de sua própria filha. A mansão em Alphaville era um santuário de luxo e silêncio. Mármore italiano, cristais de Murano, jardins projetados por paisagistas renomados, tudo perfeito, tudo vazio. Lara passava os dias no quarto, desenhando figuras sombrias, falando apenas o essencial, recusando-se a brincar ou a deixar qualquer babá se aproximar. Sofia chegou ao portão imponente da mansão às 3 horas da tarde, exatamente como havia sido instruída. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto apertava o interfone. Ela havia gastado suas últimas economias em um vestido simples, mas elegante. E seus sapatos, embora velhos, estavam impecavelmente limpos. Sofia Castro para a entrevista com o senhor Alencar, disse com voz firme, escondendo o nervosismo.
O portão se abriu, revelando uma alameda ladeada por palmeiras imperiais. Sofia caminhou devagar, admirada com a grandiosidade do lugar, mas sem se intimidar. Havia algo em seus olhos que irradiava paz e determinação, qualidades que poucas pessoas conseguiam manter diante de tanta opulência. Pedro a recebeu na entrada da mansão e, por um momento, ambos se estudaram em silêncio. Ele viu uma jovem mulher de beleza simples, mas marcante, com olhos que falavam de experiências difíceis, superadas com dignidade. Ela viu um homem poderoso, mas notou as rugas de preocupação ao redor dos olhos verdes e a tristeza que ele tentava esconder por trás da postura autoritária. Senhorita Castro, imagino que já tenha sido informada sobre as particularidades desta posição, disse Pedro, gesticulando para que ela o seguisse pela casa. Sim, senhor. E eu gostaria de conhecer Lara antes mesmo de conversarmos sobre detalhes. Pedro parou abruptamente. Todas as outras candidatas haviam tentado impressioná-lo primeiro, falando sobre suas qualificações, suas experiências. Nenhuma havia demonstrado interesse genuíno pela criança antes de tudo. Ela está no quarto dela. Mas preciso avisá-la que Lara tem dificuldades para se relacionar com pessoas novas. Todas as crianças têm motivos para suas dificuldades, Senhor Alencar. E todos esses motivos merecem paciência e compreensão. Naquele momento, um grito ecoou pelos corredores da mansão. Era Lara, em mais uma de suas crises, jogando brinquedos pela janela do quarto enquanto gritava que não queria mais nenhuma tia idiota em sua casa. Pedro fechou os olhos, envergonhado. Peço desculpas. Se quiser ir embora, eu entendo perfeitamente. Sofia, porém, já estava subindo as escadas, seguindo o som da criança em desespero. Algo em seu coração de educadora havia despertado. Ela reconhecia o grito de uma alma pequena e ferida pedindo ajuda. Sofia subiu as escadas com passos decididos, mas suaves, ignorando o olhar perplexo de Pedro, que a seguia alguns degraus atrás. O corredor do segundo andar era amplo, decorado com quadros caros e tapetes persas, mas ela mal notou a opulência. Sua atenção estava completamente voltada para os sons que vinham do quarto no final do corredor. Lara! Chamou suavemente, batendo de leve na porta entreaberta. Meu nome é Sofia, posso entrar? A resposta foi imediata. Um ursinho de pelúcia voou em direção à porta, quase acertando seu rosto. Sofia não recuou. Em vez disso, pegou o brinquedo do chão e o examinou com carinho. Que ursinho lindo, disse, empurrando a porta devagar. Ele parece triste. Será que podemos consolá-lo juntas? Lara estava no canto do quarto, encostada na parede, com os joelhos dobrados contra o peito e lágrimas escorrendo pelo rosto. Era uma criança linda, com os cabelos castanhos do pai e olhos verdes imensos, mas havia uma dureza prematura em seu olhar. A expressão de quem havia aprendido cedo demais que as pessoas podiam desaparecer sem aviso. Vai embora! Gritou Lara, jogando outro brinquedo. Eu não quero você aqui. Papai sempre traz mulheres estúpidas que fingem gostar de mim. Sofia sentou-se no chão, ainda segurando o ursinho, mantendo uma distância respeitosa da menina. Pedro observava da porta, tenso, esperando que a nova candidata saísse correndo como todas as outras. Sabe, Lara, eu também não gostava quando adultos fingiam gostar de mim, disse Sofia calmamente. É muito ruim quando sentimos que alguém está mentindo, não é? Lara parou de jogar objetos, surpresa. As outras babás sempre tentavam ser doces demais, prometendo coisas ou tentando forçar abraços. Esta era diferente. Eu perdi minha mãe quando tinha 7 anos, continuou Sofia, sua voz suave, mas firme. E ficava muito brava quando as pessoas diziam que ela estava num lugar melhor ou que eu deveria ser forte. Eu só queria que alguém entendesse que eu estava triste e com medo. Pedro sentiu algo se contrair em seu peito. Sofia havia dito em poucas palavras o que dezenas de psicólogos não haviam conseguido expressar sobre os sentimentos de Lara.
Sua mãe morreu? Perguntou Lara, baixando a guarda pela primeira vez. Morreu. E eu senti muita raiva, muita tristeza. Às vezes ainda sinto. Sofia inclinou a cabeça, observando a menina. É difícil quando as pessoas que amamos vão embora, mesmo quando não querem ir. Lara ficou em silêncio por um longo momento. Então, hesitante, estendeu a mão. Pode me devolver o ursinho? Sofia sorriu genuinamente e entregou o brinquedo. Quando seus dedos se tocaram brevemente, Pedro viu algo que não via há 3 anos. Sua filha relaxou os ombros. Qual é o nome dele? Perguntou Sofia a Bento. Era da mamãe quando era pequena. Bento é um nome muito bonito. Ele parece ser um ursinho corajoso. Durante a próxima hora, Sofia permaneceu no quarto, conversando baixinho com Lara sobre coisas simples, suas cores favoritas, os desenhos que a menina fazia, as histórias que gostava de ouvir. Pedro observava fascinado da porta, vendo sua filha interagir com um adulto pela primeira vez em anos. Havia algo na presença de Sofia que era diferente de tudo que ele havia conhecido. Ela não tentava impressionar, não fazia promessas vazias, não forçava intimidade. Era simplesmente presente, autêntica. E quando ela sorria para Lara, havia uma luz em seus olhos que fazia algo em seu peito se aquecer de uma forma que ele havia esquecido ser possível. Sofia, chamou finalmente. Quando viu que Lara havia adormecido no colo da jovem, podemos conversar? Eles desceram para o escritório de Pedro e pela primeira vez em anos, ele se sentiu nervoso na presença de uma mulher. Sofia sentou-se na poltrona de couro com a mesma naturalidade com que se havia sentado no chão do quarto de Lara, mas ele notou como suas mãos o tremiam ligeiramente. Você tem experiência com crianças traumatizadas? Perguntou, tentando manter o tom profissional. Trabalhei 5 anos numa creche em Cidade Tiradentes. Lá, muitas crianças vinham de situações difíceis. Aprendi que cada uma tem seu próprio ritmo para confiar novamente. O Pedro estudou seu rosto. Sofia era bonita de uma forma simples e natural, sem maquiagem pesada ou roupas de grife, mas havia algo magnético em sua serenidade. E por que está procurando este emprego? O salário que posso oferecer certamente é atrativo, mas... E a creche fechou, interrompeu Sofia, encontrando seus olhos. E para ser honesta, Sr. Alencar, não é só pelo dinheiro. Lara precisa de alguém que entenda sua dor. Eu entendo. A sinceridade em sua voz o desarrou completamente. Pedro estava acostumado com pessoas que queriam algo dele. Dinheiro, status, conexões. Sofia parecia genuinamente preocupada com Lara. As condições seriam integrais, você moraria aqui, teria folgas nos finais de semana alternados. Ele parou, percebendo que estava oferecendo o emprego sem nem mesmo verificar suas referências. Eu aceito, disse Sofia imediatamente, mas tem uma condição. Pedro arqueou as sobrancelhas, surpreso. Ninguém impunha condições a Pedro Alencar. Lara precisa de consistência. Se eu vier trabalhar aqui, não pode haver outras babás. Ela precisa saber que eu não vou desaparecer como as outras. Havia uma força tranquila em sua voz que o impressionou. Pedro se viu concordando antes mesmo de pensar completamente nas implicações. Temos um acordo, disse, estendendo a mão. Quando Sofia apertou sua mão, Pedro sentiu uma corrente elétrica subir por seu braço. Pelos olhos dela, percebeu que ela havia sentido o mesmo. Ambos soltaram as mãos rapidamente, um rubor subindo pelas bochechas de Sofia. Eu posso começar? Amanhã, gaguejou ela, claramente perturbada pela reação física. Claro, Carmen preparará seu quarto. Naquela noite, após Sofia ter ido embora, Pedro ficou acordado até tarde, mexendo nos cabelos e tentando entender o que havia acontecido. Ele havia contratado uma babá para Lara, não para se sentir atraído por ela. Sofia Castro era sua funcionária. Vinha de um mundo completamente diferente,
e ele não tinha direito de complicar sua vida com sentimentos que não deveria estar sentindo. Mas quando fechou os olhos, tudo o que conseguia ver era o sorriso genuíno de Sofia e a forma como ela havia segurado Lara com tanto carinho. Do outro lado da cidade, Sofia estava acordada também, olhando para o teto de seu pequeno quarto. Ela havia aceitado um emprego, não tinha direito de sentir borboletas no estômago toda vez que lembrava dos olhos verdes de Pedro Alencar. Ele era seu chefe, um homem poderoso e viúvo, e ela era apenas uma babá. Mas algo havia acontecido naquela mansão que mudaria suas vidas para sempre. Na manhã seguinte, quando Sofia chegou com sua pequena mala, encontrou Pedro esperando na porta com uma expressão tensa. "Houve um imprevisto", disse ele. "Lara passou a noite toda perguntando quando você voltaria. Ela nunca fez isso antes. Parece que você conseguiu algo em poucas horas que ninguém conseguiu em 3 anos. Sofia sorriu, mas havia preocupação em seus olhos. "E isso é um problema, senhor Alencar." Pedro a estudou por um longo momento, sentindo o mesmo calor no peito da noite anterior. "Pode ser", murmurou, mais para si mesmo que para ela. 3 semanas se passaram desde que Sofia havia se mudado para a mansão, e a transformação era impressionante. Pela primeira vez em anos, o som de risadas infantis ecoava pelos corredores. Lara havia voltado a brincar, a conversar durante as refeições e, mais importante, havia começado a confiar novamente. Pedro observava tudo de longe, dividido entre a gratidão imensa e uma perturbação crescente que não conseguia nomear. Sofia havia trazido vida para sua casa, mas também havia trazido uma inquietação que ele não sabia como lidar. Ela se movia pela mansão com uma graça natural, transformando os espaços frios em ambientes acolhedores com sua simples presença. "Papai, olha!" gritou Lara uma tarde, correndo até o escritório de Pedro com um desenho nas mãos. "A tia Sofia me ensinou a desenhar flores que não morrem." Pedro examinou o papel, vendo flores coloridas e vibrantes, onde antes só havia figuras sombrias. "Está lindo, princesa! Onde está a tia Sofia?" "Na cozinha, fazendo brigadeiros. Ela disse que toda criança precisa saber fazer brigadeiros para ser feliz." Pedro sorriu, mas seu sorriso faleceu quando encontrou Sofia na cozinha. Ela estava de avental, com farinha nos cabelos e chocolate nas bochechas, rindo de algo que Lara havia dito. A cena era tão doméstica, tão naturalmente maternal, que algo se contorceu dolorosamente em seu peito. "Senhor Alencar", disse Sofia, tentando se limpar rapidamente ao vê-lo. "Espero que não se importe. Lara queria aprender a fazer doces." "Não se preocupe", ele interrompeu, mas sua voz saiu mais rouca que pretendia. "Só vim ver o que estava causando tanta alegria." Havia algo na forma como ela o olhava, uma mistura de respeito e algo mais profundo que ela tentava esconder, que fazia Pedro se sentir como um homem comum, não como um CEO poderoso. Era ao mesmo tempo reconfortante e profundamente perturbador. "Papai, experimenta." Lara estendeu uma colher cheia de brigadeiro ainda quente. Pedro aceitou, e quando lambeu a colher, Sofia riu. "Você tem chocolate no nariz?" disse ela sem pensar, e instintivamente levantou a mão para limpá-lo. O momento congelou. A mão de Sofia parou no ar, e ambos se deram conta da intimidade do gesto. Pedro podia sentir o calor irradiando dela. Podia ver as sardas suaves em seu rosto que a maquiagem não escondia. Podia sentir o cheiro doce de baunilha em seus cabelos. "Eu te desculpe", murmurou Sofia, abaixando a mão rapidamente. "Tia Sofia, conta aquela história para o papai", interveio Lara, inconsciente da tensão entre os adultos. "Que história?", perguntou Pedro, grato pela interrupção. "A do príncipe, triste que perdeu seu sorriso", disse Lara, puxando Sofia pela mão. "É a história favorita da tia Sofia." Sofia corou profundamente. "Não é nada, senhor Alencar, só uma história boba que eu conto." Mas Pedro
Havia notado a mudança em sua expressão, uma sombra que passou por seus olhos, uma tristeza antiga que ela tentava esconder por trás do sorriso. Naquela noite, depois que Lara havia dormido, Pedro encontrou Sofia na biblioteca, lendo sozinha sob a luz suave do abajur. Ela estava curva sobre um livro antigo, e havia algo melancólico em sua postura que o intrigou. "Boa noite", disse ele, hesitando na entrada. Sofia levantou os olhos, surpresa. "Senhor Alencar, espero que não se importe. Lara me disse que eu podia usar a biblioteca." "Claro que pode. E por favor, me chame de Pedro. Quando você me chama de senhor, me sinto como um velho carrancudo." Sofia sorriu timidamente. "Pedro", repetiu, e o nome soou diferente em seus lábios, mais íntimo, mais pessoal. Ele se aproximou, notando o livro em suas mãos. "Poesia?" Cecília Meirelles. "Eu sempre leio poesia quando estou inquieta." "Bah, está inquieta?" Sofia fechou o livro, seus dedos traçando nervosamente a capa. Às vezes é difícil se adaptar a lugares novos, por mais bonitos que sejam. Pedro sentou-se na poltrona ao lado da dela, mantendo uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para notar o perfume suave de lavanda que ela usava. "Sofia", começou hesitante, "posso perguntar sobre a história que você conta para Lara, sobre o príncipe triste?" Ela o olhou por um longo momento, como se decidisse quanto revelar. "É uma história que minha mãe me contava quando eu era pequena, sobre um príncipe que perdeu sua esposa e ficou tão triste que esqueceu como sorrir, até que uma jovem trouxe música de volta ao castelo e lembrou a ele que ainda havia beleza no mundo." Pedro sentiu o coração acelerar. Sua mãe tinha muito senso poético. "Tinha." A voz de Sofia se tornou mais baixa. "Ela morreu quando eu tinha 7 anos. Câncer, mas antes de partir, ela me contou essa história e disse que eu sempre seria capaz de trazer luz para lugares escuros, que era meu dom." Havia lágrimas, não derramadas em seus olhos, e Pedro teve que resistir ao impulso de consolá-la. "Lamento muito", disse sinceramente. "Deve ter sido muito difícil." "Foi, principalmente porque..." Sofia parou, mordendo o lábio inferior. "Principalmente porque meu pai nunca conseguiu me perdoar." "Perdoar por quê?" Sofia respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar algo que nunca havia contado a ninguém. "Ele sempre disse que se eu não tivesse nascido, minha mãe não teria adoecido, que a gravidez despertou o câncer que estava dormindo. Depois que ela morreu, ele nunca mais conseguiu me olhar sem ver a culpada." Pedro sentiu uma onda de indignação. "Isso é absurdo! Você era apenas uma criança. Eu sei disso agora, mas passei anos acreditando que eu era responsável pela morte da pessoa que mais amava." Sofia limpou uma lágrima que havia escapado. "Talvez seja por isso que tenho facilidade com crianças feridas. Eu reconheço a culpa nos olhos delas." Naquele momento, Pedro compreendeu a profundidade da mulher que havia entrado em sua vida. Sofia não era apenas a babá doce e paciente que havia conquistado Lara. Era uma mulher que havia carregado uma culpa imerecida durante toda a vida, que havia transformado sua própria dor em uma capacidade de curar outros. "Sofia", disse ele suavemente, "você salvou Lara. Em 3 anos, ninguém conseguiu chegar perto dela como você chegou em 3 semanas. E você? Alguém conseguiu chegar perto de você em 3 anos? A pergunta o pegou desprevenido. Pedro olhou para suas mãos, sentindo o peso de seus próprios segredos. Não, e talvez seja melhor assim. Por quê? Ele levantou os olhos para encontrar os dela, e por um momento, a vulnerabilidade em seu olhar espelhou a de Sofia, porque algumas culpas são pesadas demais para dividir com outra pessoa. Sofia inclinou a cabeça, estudando seu rosto. A culpa pela morte de sua esposa. Pedro ficou tenso imediatamente. Isso não é da sua conta. Tem razão, desculpe. Sofia fechou o livro e se levantou. Acho que é melhor eu ir dormir.
Mas quando ela passou por ele, Pedro segurou seu pulso gentilmente. Sofia, espere. Ele respirou fundo. Marina morreu voltando de uma discussão comigo. Nossa última conversa foi uma briga terrível. Se ela não tivesse saído de casa naquela noite, com raiva, dirigindo sob chuva... Acidentes acontecem, Pedro. Não foi culpa sua. Não foi? Seus olhos se encontraram, e Pedro viu neles uma compreensão que há muito tempo não via em outra pessoa. Às vezes acho que Lara sente que foi minha culpa também. Sofia soltou-se gentilmente de seu toque, mas não se afastou. Lara não precisa de um pai perfeito. Ela precisa de um pai presente. E você está tentando ser isso. Eles ficaram ali parados, próximos demais para manter a distância profissional, longe demais para confessar o que ambos estavam sentindo. O ar entre eles estava carregado de uma tensão que ia muito além da simples atração. Era o reconhecimento de duas almas feridas que haviam encontrado algo curativo uma na outra. Sofia, murmurou Pedro, sua voz rouca de emoção. Boa noite. Pedro, ela disse rapidamente, fugindo antes que qualquer um deles dissesse algo que não pudessem desfazer. Pedro ficou sozinho na biblioteca, sabendo que algo havia mudado irreversivelmente entre eles. Eles haviam compartilhado segredos, vulnerabilidades, e agora a linha entre patrão e funcionária estava perigosamente borrada. A tempestade começou na madrugada de uma quinta-feira, com ventos fortes que faziam os vidros da mansão tremerem. Pedro estava em seu escritório até tarde, revisando contratos para um novo empreendimento, quando ouviu os gritos. Papai, papai! Ele subiu as escadas correndo, encontrando Sofia já no quarto de Lara, segurando a menina que convulsionava em seus braços. A febre era tão alta que o rosto da criança estava vermelho e suado. Ela começou a tremer há poucos minutos, disse Sofia, tentando manter a calma. A temperatura está muito alta e ela está delirando. Pedro sentiu o pânico subir pela garganta. Vamos para o hospital, agora! A tempestade derrubou uma árvore na entrada, gritou Manuel, o caseiro, aparecendo na porta. A estrada está bloqueada e o telefone fixo parou de funcionar. Pedro pegou o celular desesperadamente, mas a tela mostrava sem sinal. O temporal havia derrubado as torres de telefonia da região. Meu Deus, murmurou, olhando para a filha que gemia de dor. O que fazemos? A Sofia tomou o controle da situação com uma calma que o impressionou. Manuel, traga toalhas limpas e água morna. Pedro, preciso que você me ajude a baixar a febre dela. Durante as próximas 2 horas, eles trabalharam juntos em perfeita sintonia. Sofia banhava o corpo quente de Lara com panos úmidos enquanto Pedro segurava a cabeça da filha, sussurrando palavras de conforto. Sofia aplicou técnicas de primeiros socorros que havia aprendido na creche, alternando compressas e posições para ajudar Lara a respirar melhor. Ela está melhorando, disse Sofia, medindo a temperatura novamente. A febre está baixando. Pedro olhou para a mulher que havia salvado sua filha. Os cabelos de Sofia estavam grudados de suor na testa, suas roupas encharcadas do banho improvisado que havia dado em Lara. Mas seus olhos brilhavam com uma determinação férrea. Como você sabia o que fazer? Perguntou ele, admirado. Minha mãe tinha convulsões febris quando o câncer estava avançado. Eu aprendi por necessidade. Às 5 da manhã, Lara finalmente adormeceu profundamente, respirando com normalidade. Sofia e Pedro saíram do quarto exaustos, deixando a porta entreaberta para vigiar. Vou fazer um café, murmurou Sofia, mas suas pernas falharam de exaustão e nervosismo acumulado. Pedro a segurou antes que caísse. Você está tremendo, disse ele, notando como ela tremia de cansaço e tensão. Eu estava com tanto medo, confessou Sofia, finalmente permitindo que a emoção aparecesse. Se alguma coisa tivesse acontecido com ela, mas não aconteceu. Graças a você! Pedro não soltou seus braços. Eles estavam parados no corredor escuro, próximos demais, vulneráveis demais. A adrenalina da emergência havia baixado, deixando no lugar uma intimidade crua e perigosa. Pedro, sussurrou Sofia,
você salvou minha filha esta noite, disse ele, sua voz carregada de emoção. Você salvou a pessoa mais importante da minha vida. As mãos de Pedro subiram até o rosto dela, limpando uma lágrima que havia escapado. Sofia fechou os olhos, inclinando-se inconscientemente contra seu toque. A tempestade lá fora ainda rugia, mas ali no corredor o mundo havia se reduzido aos dois. Sofia, murmurou Pedro, aproximando-se mais. Ele podia sentir a respiração dela contra seu rosto, podia ver as batidas aceleradas em seu pescoço. Eu não deveria. Nem eu, sussurrou ela, mas não se afastou. Eles ficaram ali, suspensos no momento antes do inevitável, quando a voz de Lara os interrompeu. Tia Sofia, estou com sede. Eles se separaram rapidamente, como se tivessem sido queimados. Sofia correu para o quarto de Lara, deixando Pedro parado no corredor, o coração batendo descompassado. Durante o resto da madrugada, eles cuidaram de Lara juntos. Mas agora havia uma tensão elétrica entre eles que não conseguiam ignorar. Cada toque acidental, ao passarem água ou remédio, era como um choque. Cada olhar durava mais que deveria. Quando amanheceu e a estrada foi liberada, Pedro insistiu em levar Lara ao hospital para um check-up. No carro, Lara dormia no colo de Sofia, enquanto Pedro dirigia, observando pelo retrovisor a cena doméstica que o fazia sentir coisas que havia prometido nunca mais sentir. Obrigado, disse ele baixinho. Por tudo, eu faria qualquer coisa por ela, respondeu Sofia. Mas seus olhos encontraram os dele pelo espelho, e ambos sabiam que não era só por Lara. No hospital, enquanto esperavam os resultados dos exames de Lara, Pedro observou Sofia interagir com as outras crianças na sala de espera. Ela contava histórias, fazia sorrir os pequenos pacientes, e ele percebeu algo que o assustou. Ela não era apenas a babá perfeita para Lara, ela era a mulher perfeita para ele. O médico confirmou que Lara estava bem, que havia sido apenas um episódio febril sem gravidade. Mas no caminho de volta para casa, Pedro sabia que algo havia mudado irreversivelmente entre eles. Pedro, disse Sofia quando chegaram à mansão, sobre esta madrugada. Eu sei, ele interrompeu. Não deveria ter acontecido. Não é isso. Sofia respirou fundo. É que já não consigo mais fingir que você é apenas meu patrão. A confissão ficou suspensa entre eles como uma bomba prestes a explodir. Pedro fechou os olhos, sabendo que estava prestes a cruzar uma linha que não deveria cruzar. Sofia, você sabe que isso é impossível. Eu sou seu chefe, você trabalha para mim. Nossas vidas são completamente diferentes, ela completou, mas não havia arrependimento em sua voz. Eu sei de tudo isso, mas também sei o que senti quando pensei que poderia perdê-los esta noite. Tanto você quanto Lara. Pedro olhou para ela, vendo não apenas a babá dedicada, mas a mulher corajosa que havia enfrentado uma emergência com mais calma que ele próprio. A mulher que havia trazido vida de volta para sua casa, riso de volta para sua filha e algo perigoso de volta para seu coração. Isso vai complicar tudo, murmurou ele. Já complicou, respondeu Sofia. Naquele momento, Carmen apareceu na porta de entrada, claramente preocupada. Senhor Pedro, como está a pequena Lara? Manuel me contou sobre a noite. Pedro viu o olhar perspicaz de Carmen alternar entre ele e Sofia, notando a intimidade em suas posturas, a forma como eles se posicionavam próximos demais para patrão e funcionária. Os olhos da assistente se estreitaram ligeiramente, e Pedro soube que os rumores começariam em breve. Lara está bem, Carmen. Sofia cuidou de tudo perfeitamente. Mas mesmo enquanto tentava soar profissional, Pedro sabia que era tarde demais. A forma como falava o nome de Sofia, como seus olhos se demoravam nela, como ela corava sob seu olhar, tudo isso seria notado. Naquela noite, quando a casa finalmente se acalmou, Pedro ficou acordado, sabendo que havia cruzado um limite que não tinha volta. Sofia havia deixado de ser apenas a babá de Lara.
Ela havia se tornado a mulher por quem ele estava se apaixonando. E isso mudava tudo. Do outro lado do corredor, Sofia também estava acordada, tocando inconscientemente o rosto onde as mãos de Pedro haviam estado. Ela sabia que estava se metendo em algo que poderia destruir a estabilidade que havia construído. Mas pela primeira vez em sua vida, estava disposta a arriscar tudo por amor. A tempestade havia passado, mas outra estava apenas começando. 2 semanas se passaram desde a noite da tempestade, e a tensão entre Pedro e Sofia havia se tornado quase palpável. Eles se moviam pela casa como 2 ímãs, constantemente atraídos um para o outro, mas forçados a manter distância pelas circunstâncias. Pedro começou a inventar desculpas para passar mais tempo em casa. Reuniões que podiam ser por videoconferência, jantares de negócios que eram cancelados, viagens adiadas. Ele se via observando Sofia brincar com Lara no jardim ou encontrando motivos para passar pela cozinha quando ela preparava as refeições. Sofia, por sua vez, começou a usar vestidos um pouco mais bonitos, a deixar os cabelos soltos mais vezes, a demorar-se nas conversas com Pedro sobre o dia de Lara. Ambos sabiam que estavam brincando com fogo, mas nenhum conseguia se afastar. A primeira rachadura na fachada de normalidade veio na forma de Beatriz Alencar, irmã mais nova de Pedro, que apareceu sem avisar numa terça-feira à tarde. "Pedro, querido", gritou ela, entrando como um furacão na sala de estar. Beatriz era uma mulher de 35 anos, elegante e afiada, casada com um juiz federal e profundamente preocupada com as aparências sociais. "Vim ver minha sobrinha favorita." Sofia estava brincando de bonecas com Lara na sala quando Beatriz chegou. A forma como Beatriz a examinou dos pés à cabeça, notando cada detalhe de sua aparência e postura, fez Sofia se sentir como um inseto sob um microscópio. "E você deve ser a nova babá", disse Beatriz com um sorriso que não chegava aos olhos. "Sofia, não é? Carmen me falou sobre você. É um prazer conhecê-la, senhora Alencar." "Beatriz, por favor. Somos quase família, afinal." O tom era doce, mas havia algo predatório em seus olhos. "Pedro me conta que você tem sido indispensável." Pedro apareceu na sala naquele momento, e Sofia notou como ele se tensionou ao ver a irmã. "Bia, não sabia que vinha hoje." Resolvi dar uma surpresa. Beatriz observou a interação entre o irmão e Sofia, notando como os olhos dele se demoravam na jovem, como Sofia corava ligeiramente sob seu olhar. "Sofia, querida, seria possível você levar Lara para brincar lá fora? Preciso conversar com meu irmão." Assim que Sofia e Lara saíram, Beatriz foi direto ao ponto. "Ela é bonita", disse, servindo-se de um café. "E jovem." "Muito jovem. Bia... Pedro, eu tenho olhos. A forma como você olha para ela, como ela reage à sua presença. Vocês 2 acham mesmo que conseguem esconder?" Pedro sentiu o sangue gelar. "Não sei do que você está falando. Não minta para mim. Sou sua irmã." Beatriz se aproximou dele. "Pedro, você enlouqueceu? Ela é a babá. Uma moça de classe baixa, sem educação adequada. Sofia tem uma educação melhor que metade das pessoas que conhecemos", retrucou Pedro, mais agressivo do que pretendia. "Ah, então você a está defendendo?" Beatriz sorriu, mas era um sorriso perigoso. "Isso confirma minhas suspeitas. Não há nada para suspeitar. Ainda não, talvez. Mas estou vendo para onde isso está caminhando." Beatriz pegou a bolsa. "Pedro, você precisa parar com isso antes que vire escândalo. Pense na sua reputação na empresa, em Lara." "Em Lara? Lara adora Sofia. E o que você acha que as pessoas vão dizer quando descobrirem que o poderoso Pedro Alencar está tendo um caso com a babá? Que tipo de exemplo isso dá para sua filha?" Após a saída de Beatriz, Pedro ficou perturbado. Ele sabia que a irmã tinha razão sobre as complicações sociais, mas não conseguia aceitar que seus sentimentos por Sofia fossem algo errado ou vergonhoso. Naquela noite, ele encontrou Sofia na biblioteca novamente, lendo poesia como sempre fazia quando estava inquieta.
Sua irmã não gostou de mim, disse ela sem levantar os olhos do livro. Bia não gosta de mudanças. Sofia finalmente olhou para ele. Pedro, talvez ela tenha razão. Talvez estejamos complicando as coisas desnecessariamente. E o que você sugere? Que mantenhamos as coisas profissionais. Que paremos de isso. Ela gesticulou vagamente entre os dois. Pedro se aproximou, sentando-se na poltrona ao lado dela, como havia se tornado hábito. Você consegue fazer isso? Consegue fingir que não sente nada? Sofia fechou o livro, seus dedos tremendo ligeiramente. Não, mas posso tentar. Eu também não consigo. Eles se olharam em silêncio, a tensão entre eles crescendo até se tornar quase insuportável. Pedro estendeu a mão, tocando gentilmente o rosto de Sofia. Ela fechou os olhos, inclinando-se contra sua palma. Isso é loucura, murmurou ela. Talvez, concordou Pedro, aproximando-se mais. Mas é a primeira coisa que faz sentido na minha vida em 3 anos. Desta vez, nada os interrompeu. Pedro beijou Sofia devagar, ternamente, e ela correspondeu com uma paixão que havia estado guardada por semanas. Era um beijo cheio de desejo reprimido, de necessidade, de reconhecimento mútuo. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Pronto, disse Pedro, apoiando a testa na dela. Agora não tem mais volta. E agora? Agora precisamos ser muito cuidadosos. Mas ser cuidadoso se tornou quase impossível. Nos dias seguintes, eles se encontravam em momentos roubados, um beijo rápido na despensa quando Lara estava dormindo, mãos que se tocavam ao passarem documentos, olhares carregados de promessas durante as refeições. A situação se complicou quando Verônica Mascarenhas, socialite e viúva rica que há meses perseguia Pedro sutilmente, apareceu para um jantar de negócios. Verônica era tudo que Sofia não era. Sofisticada, bem-nascida, com os contatos sociais apropriados. E ela definitivamente havia notado algo estranho. Que babá dedicada você tem, Pedro, comentou Verônica durante o jantar, depois de observar como Sofia interagia com Lara. Ela parece muito próxima da família. Sofia é excepcional com Lara, respondeu Pedro cuidadosamente. Tenho certeza que sim. E tão jovem, tão bonita. Verônica sorriu, mas seus olhos eram afiados. Deve ser difícil para um homem, na sua posição, ter uma funcionária tão atraente vivendo em casa. Pedro sentiu o perigo nas palavras de Verônica, mas antes que pudesse responder, Sofia apareceu para se despedir de Lara antes de a menina ir dormir. Boa noite, papai. Boa noite, senhora, disse Lara educadamente. Sofia beijou a testa da menina. Durma bem, meu amor. Tia Sofia, você vai me contar uma história depois? Claro que sim. Verônica observou toda a interação com olhos de falcão, notando principalmente a forma como Pedro observava Sofia, como seus olhos se suavizavam quando ela falava com Lara, como ele parecia relaxar apenas com a presença dela. Depois que Sofia e Lara saíram, Verônica foi direto ao ponto. Pedro, querido, você precisa tomar cuidado. Com o quê? Com os rumores. As pessoas já estão comentando sobre você e sua babá. Sobre como vocês se olham. Pedro sentiu o estômago afundar. Que pessoas? Ah, querido, você sabe como é nosso círculo social. Carmen mencionou algumas coisas para a Rita, que é casada com o meu cunhado. Enfim, as pessoas falam. E o que exatamente estão falando? Verônica se aproximou, colocando a mão no braço dele. Que você está tendo um caso com a babá, que está fazendo o papel de bobo por uma menina que só quer seu dinheiro. Ela fez uma pausa calculada. Claro que eu defendi você, disse que era absurdo, mas depois de ver vocês juntos esta noite, Verônica suspirou dramaticamente. Pedro, eu me preocupo com você, com sua reputação. Uma história dessas poderia ser muito prejudicial para seus negócios. Para Lara, Pedro sabia que Verônica estava plantando as sementes do escândalo deliberadamente, mas também sabia que ela não estava mentindo sobre os rumores. O que você sugere? Perguntou tentando soar casual. Talvez seja a hora de trocar de babá.
Encontrar alguém mais adequada, mais velha, menos atraente. Alguém que não cause especulações. Lara adora Sofia. Crianças se adaptam. Pedro. Mas escândalos têm consequências duradouras. Naquela noite, depois que Verônica foi embora, Pedro ficou acordado até tarde, sabendo que o cerco estava se fechando. Os rumores começaram, e pessoas como Verônica certamente fariam questão de espalhá-los. Ele não sabia que, no andar de cima, Sofia havia escutado parte da conversa e estava chorando silenciosamente, percebendo que o amor que haviam encontrado poderia custar muito mais do que imaginavam. O jogo havia mudado. Agora, não era mais apenas sobre esconder seus sentimentos. Era sobre proteger suas vidas, carreiras e, principalmente, Lara, das consequências de um amor que o mundo não aprovaria. O desastre começou numa tarde de domingo aparentemente perfeita. Pedro havia decidido cancelar uma viagem de negócios para passar o fim de semana com Lara e, por extensão, com Sofia. Eles estavam no jardim da mansão, Lara brincando no balanço enquanto Pedro e Sofia conversavam no gazebo, protegidos do sol da tarde. Era um momento de rara intimidade. Lara estava distraída com suas bonecas e eles se permitiram alguns minutos de proximidade que há semanas vinham negando a si mesmos. Pedro segurava a mão de Sofia enquanto ela ria de alguma história que ele contava sobre Lara e, por um instante, pareciam apenas um casal normal desfrutando de uma tarde em família. Ela está tão feliz, murmurou Sofia, observando Lara cantarolar no balanço. Eu nunca pensei que fosse possível vê-la assim quando cheguei aqui. Você fez isso acontecer, disse Pedro, levando a mão de Sofia aos lábios para beijá-la gentilmente. Você trouxe vida de volta para nós dois. Sofia corou, como sempre fazia quando ele demonstrava carinho, e Pedro não resistiu a inclinar-se para beijá-la. Era um beijo suave, cheio de ternura e promessas não ditas. Eles não viram o flash discreto da câmera, escondida entre as árvores do jardim vizinho. Na segunda-feira, Pedro estava em uma reunião com investidores quando Carmen entrou no escritório com uma expressão grave. Senhor Pedro, preciso falar com o senhor urgentemente. Carmen, estou em reunião. É sobre a senhorita Sofia. É urgente. Pedro desculpou-se com os investidores e seguiu Carmen para sua sala particular. Ela fechou a porta e entregou-lhe um envelope Manila. Isto chegou hoje pela manhã. Pelo correio, sem remetente. Pedro abriu o envelope e sentiu o mundo desabar ao ver as fotografias. Eram imagens dele e Sofia no jardim, o momento íntimo, o beijo, as mãos entrelaçadas. As fotos eram claras, inconfundíveis, comprometedoras. Meu Deus, murmurou ele. Junto com as fotos, havia uma carta datilografada. Senhor Alencar, estas fotografias interessantes chegaram ao meu conhecimento. Imagino que o senhor não gostaria que elas chegassem à imprensa, aos seus sócios, ou pior, aos serviços de proteção à criança, que poderiam questionar a adequação do ambiente doméstico para Lara. Aguardo seu contato. Verônica Mascarenhas. Pedro sentiu a bile subir pela garganta. Verônica não estava apenas espalhando rumores. Ela estava chantageando-o abertamente. Carmen, você viu o conteúdo? A assistente assentiu gravemente. Senhor Pedro, eu sabia que algo estava acontecendo. As pessoas falam, mas não imaginei que chegaria a isso. Quem mais pode ter visto? O envelope chegou direto para mim, mas Carmen hesitou. Senhor, a senhorita Verônica me ligou esta manhã. Ela disse que gostaria de almoçar com o senhor hoje. Disse que tinha uma proposta interessante para discutir. Pedro olhou novamente para as fotos, sentindo uma mistura de raiva e pânico. A chantagem era clara. Ou ele se submetia às exigências de Verônica, ou ela destruiria sua reputação e, potencialmente, sua custódia de Lara. O almoço com Verônica foi um pesadelo civilizado. Ela escolheu um restaurante discreto, mas frequentado pela elite paulistana, onde ser vista com Pedro enviaria a mensagem certa. Pedro, querido,
Você parece tenso, disse Verônica, cortando delicadamente sua salada. Vamos direto ao ponto, Verônica. O que você quer? Ela sorriu, um sorriso predatório que não chegava aos olhos. Quero que você pare com essa palhaçada com a babá. Quero que você mande ela embora hoje. E se eu não fizer isso? Então estas fotos interessantes vão parar nas mãos de pessoas muito falantes. Imagina as manchetes. Magnata do mercado imobiliário tem caso com babá. Pedro Alencar explora funcionária jovem e vulnerável. Verônica pausou para um gole de vinho. E então há a questão da guarda de Lara. Pedro sentiu o sangue gelar. O que você quer dizer? Bem, se há evidência de comportamento inapropriado na casa onde uma criança vive, o Ministério Público poderia questionar se você está oferecendo um ambiente adequado para Lara. A família de Marina sempre questionou se você seria um pai adequado sozinho. A ameaça era clara e devastadora. Verônica não estava apenas atacando sua reputação, estava ameaçando tirar Lara dele. Você é doente, disse Pedro entre dentes. Eu sou prática. E eu seria uma madrasta muito melhor para Lara do que uma babá sem classe que se aproveita de sua vulnerabilidade. Pedro saiu do restaurante sabendo que estava encurralado. Se escolhesse Sofia, poderia perder Lara. Se perdesse Lara, perderia a única coisa que realmente importava em sua vida. Quando chegou em casa naquela tarde, encontrou Sofia brincando com Lara no jardim, o mesmo jardim onde haviam sido fotografados. A ironia era cruel. Papai, gritou Lara correndo para ele. A tia Sofia me ensinou uma música nova. Pedro abraçou a filha, mas seus olhos encontraram os de Sofia por cima da cabeça da menina. Ela deve ter notado algo em sua expressão, porque imediatamente pareceu preocupada. Lara, que tal ir pedir para a Carmen te dar um lanche? Sugeriu Sofia. Preciso conversar com seu pai. Quando ficaram sozinhos, Pedro mostrou as fotografias para Sofia. Ele viu a cor sumir do rosto dela. Viu suas mãos tremeram quando segurou as imagens. Como conseguiram essas fotos? Murmurou ela. Verônica contratou alguém e agora ela está me chantageando. Sofia leu a carta e Pedro viu o momento exato em que ela compreendeu as implicações. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Ela pode realmente tirar Lara de você. Com essas fotos, com os contatos que ela tem, com a família de Marina apoiando, é possível. Sofia ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as fotografias que documentavam o momento mais feliz que havia tido em anos. Pedro, disse ela finalmente, sua voz firme apesar das lágrimas, eu vou embora. Não vamos deixar ela ganhar. E Lara, você está disposto a arriscar perder sua filha por minha causa? Pedro queria dizer que sim, queria lutar, mas a imagem de Lara sendo levada dele o paralisava. Eu não posso fazer isso com ela, murmurou Sofia. Eu não posso ser a causa de Lara perder o pai, não depois de já ter perdido a mãe. Sofia, por favor. Não, Pedro, eu sei o que é crescer sem pais. Eu não vou permitir que isso aconteça com Lara por minha causa. Sofia se levantou, limpando as lágrimas. Eu vou arrumar minhas coisas. E como vou explicar para Lara? Ela te ama. Diga que eu precisei ir cuidar de alguém da minha família, que são coisas de adultos. Ela vai entender eventualmente. Naquela noite, Sofia fez as malas enquanto Lara dormia. Pedro ficou parado na porta do quarto de hóspedes, observando a mulher que havia se tornado o centro de seu mundo, desmanchar a vida que haviam construído juntos. Isso não é o fim, disse ele. Desesperadamente, Sofia parou de arrumar as roupas e o olhou com olhos cheios de lágrimas e amor. Pedro, você é um homem bom, um pai maravilhoso. Lara precisa de você mais do que qualquer outra coisa. E eu vou amar vocês dois pelo resto da minha vida. Mas às vezes amar significa saber quando deixar ir. Ela se aproximou dele, colocou as mãos em seu rosto e o beijou uma última vez. Um beijo cheio de despedida, de amor perdido, de sacrifício. Cuide da nossa menina, sussurrou ela. Na manhã seguinte,
Quando Lara acordou perguntando pela tia Sofia, encontrou apenas uma carta explicando que ela havia precisado ir embora para cuidar de pessoas que precisavam dela. A menina chorou por horas e Pedro sentiu seu coração se despedaçar ao ver a filha perder mais uma pessoa que amava. Sofia voltou para seu pequeno apartamento em Cidade Tiradentes, mas a dor era tão intensa que mal conseguia respirar. Havia perdido não apenas Pedro, mas também Lara, a menina que havia se tornado como uma filha para ela. Pedro, por sua vez, cumpriu sua parte do acordo não dito. Verônica conseguiu o que queria. Sofia estava fora de suas vidas, e ela mesma começou a aparecer mais frequentemente na mansão, apresentando-se como uma amiga da família interessada no bem-estar de Lara. Mas a vitória de Verônica tinha um gosto amargo. Pedro havia se tornado uma sombra de si mesmo, e Lara havia voltado ao silêncio e à reclusão que caracterizaram os anos após a morte de sua mãe. A casa voltou a ser silenciosa, fria, vazia. O amor havia sido derrotado pela chantagem, pelo preconceito social, pelo medo. E agora todos, Pedro, Sofia e principalmente Lara, pagavam o preço dessa derrota. Tudo parecia perdido. 2 semanas se passaram desde que Sofia havia deixado a mansão, e ela mal conseguia sair da cama. O pequeno apartamento em Cidade Tiradentes, que antes era seu refúgio, agora parecia uma prisão. Ela havia conseguido um emprego temporário numa escola pública, mas não conseguia se concentrar. Todas as crianças a lembravam de Lara. Foi numa quarta-feira chuvosa que sua vida mudou novamente. Sofia estava voltando da escola quando encontrou Carmen esperando na porta de seu prédio. A assistente de Pedro parecia visivelmente abalada. Carmen, o que está fazendo aqui? Como conseguiu meu endereço? Sofia, preciso falar com você. É sobre Lara. Elas subiram para o apartamento e Carmen recusou o café que Sofia ofereceu, indo direto ao ponto. Lara parou de comer direito. Ela chora todas as noites chamando por você. E o senhor Pedro? Carmen balançou a cabeça. Ele está destruído. A empresa está praticamente funcionando sozinha porque ele não consegue se concentrar em nada. Sofia sentiu o coração se apertar. E por que você veio me contar isso? Não posso voltar, você sabe por quê. Sei das fotografias. Sei da chantagem. Carmen se aproximou. Mas também sei de outras coisas. Que coisas? Carmen abriu a bolsa e tirou alguns papéis. Comecei a investigar a senhorita Verônica depois que a vi comemorando sua saída. E descobri coisas interessantes. Sofia examinou os documentos. Eram cópias de contratos, correspondências, registros financeiros. Verônica está falida, disse Carmen. O marido dela morreu deixando mais dívidas que herança. Ela precisa desesperadamente de um casamento vantajoso. Isso não muda nada. Ela ainda tem as fotos, mas tem mais. Carmen puxou outro papel. Descobri quem tirou as fotografias. Um detetive particular chamado Ricardo Santos. E sabe quem o contratou? Sofia olhou para o documento confusa. Não foi Verônica diretamente. Foi alguém agindo em nome dela. Beatriz Alencar. O mundo de Sofia parou. A irmã do Pedro? Exato. Beatriz e Verônica são amigas há anos. Elas planejaram tudo juntas. Beatriz queria você fora da vida do irmão e Verônica queria Pedro para ela. Sofia sentiu uma fúria crescendo em seu peito. Elas destruíram nossa família por interesse próprio. Tem mais, disse Carmen, tirando o celular da bolsa. Consegui gravar uma conversa entre elas. Ela reproduziu o áudio. As vozes de Beatriz e Verônica eram claras. Perfeito, querida. A babazinha caiu direitinho na nossa armadilha. E Pedro? Ele suspeita de alguma coisa? Pedro não suspeita de nada. Ele está tão culpado e devastado que mal consegue pensar direito. Logo você poderá consolá-lo adequadamente. E a menina? A menina vai se acostumar. Crianças são resilientes. Além disso, quando vocês se casarem, ela terá uma mãe de verdade, não uma babá qualquer. Sofia sentiu lágrimas de raiva escorrendo por seu rosto. Elas nem se importam com Lara. Para elas, ela é apenas um obstáculo.
Exatamente. E há mais uma coisa. Carmen hesitou. Lara está ficando doente de tanto estresse. Ela teve 2 crises de pânico essa semana. O médico disse que ela precisa de estabilidade emocional ou pode desenvolver problemas mais sérios. Algo se quebrou dentro de Sofia naquele momento. A dor da separação, a raiva da manipulação, o desespero de saber que Lara estava sofrendo, tudo se transformou em uma determinação férrea que ela nunca havia sentido antes. Elas pensam que podem brincar com nossas vidas assim? Murmurou Sofia, limpando as lágrimas. Pensam que podem usar uma criança como peça de xadrez? Sofia, eu vim aqui porque sei que você é a única pessoa que pode salvar essa família. O Senhor Pedro está cego pela culpa, mas você tem a força que ele perdeu. Sofia se levantou, andando de um lado para o outro do pequeno apartamento. Pela primeira vez em semanas, sua mente estava clara. Carmen, preciso que você me ajude. Mas vai ser perigoso. Se descobrirem que você está do meu lado... Sofia, eu trabalho para a família Alencar há 15 anos. Vi Pedro se apaixonar por Marina, vi o nascimento de Lara, vi a tragédia da morte dela. E também vi vocês 2 se apaixonarem. Carmen segurou suas mãos. O que vocês têm é real, é puro. E eu não vou deixar 2 mulheres ambiciosas destruírem isso. Sofia assentiu, sentindo pela primeira vez em semanas que havia esperança. Então precisamos de um plano. E precisamos agir rápido, antes que Lara sofra mais danos. Elas passaram as próximas 2 horas planejando. Carmen revelou que Verônica havia marcado um jantar especial com Pedro para o sábado seguinte, onde planejava formalizar seu interesse romântico. Beatriz estaria presente, junto com alguns amigos influentes que poderiam pressionar Pedro. É a armadilha final, disse Carmen. Se Pedro aceitar namorar Verônica publicamente, ela ganha. Sua reputação fica limpa, ela consegue o que quer. E você nunca poderá voltar. Então temos até sábado para expor a verdade. Sofia passou os dias seguintes reunindo mais evidências com a ajuda de Carmen. Descobriram que Ricardo Santos, o detetive particular, tinha gravações de suas conversas com Beatriz. Descobriram também que Verônica havia espalhado rumores sobre Sofia em outros círculos sociais, tentando garantir que ela nunca conseguisse outro emprego em casa de família rica. Mas a descoberta mais perturbadora veio na sexta-feira. Carmen ligou para Sofia, claramente agitada. Sofia, você precisa saber de uma coisa. Lara teve uma crise ontem à noite. Ela começou a gritar que queria a mãe, depois disse que queria você e depois entrou em pânico dizendo que todos que ela ama vão embora e morrem. Sofia sentiu o coração se despedaçar. Como ela está agora? Sedada. O médico disse que é um quadro de ansiedade severa. Ela precisa de terapia intensiva ou... Carmen não completou a frase. Ou o quê? Ou pode desenvolver traumas permanentes. Naquele momento, Sofia soube que não havia mais tempo para sutilezas ou planos elaborados. Lara estava se quebrando e cada dia que passava era um dia a mais de dano psicológico para a menina que ela amava como filha. Carmen, o jantar é amanhã à noite? Sim, às 8 horas. Então é lá que vamos terminar com essa farsa. Para sempre. Sofia passou a noite em claro, preparando-se para a batalha de sua vida. Ela não era rica, não tinha contatos influentes, não tinha poder social. Mas tinha algo que Beatriz e Verônica não tinham. Ela tinha a verdade e tinha um amor genuíno por Pedro e Lara. Na manhã de sábado, ela se olhou no espelho e viu uma mulher diferente da que havia saído da mansão 2 semanas antes. A dor havia se transformado em força, o desespero em determinação. Ela não era mais a babá tímida que aceitava ser manipulada. Ela era uma mulher lutando pela sua família. O palco estava montado, as cartas estavam na mesa e Sofia Castro estava pronta para a batalha final. O jantar estava acontecendo no salão principal da mansão.
Pedro havia relutantemente concordado com a sugestão de Verônica de receber alguns amigos íntimos para uma noite especial. Na mesa, além dele e Verônica, estavam Beatriz com o marido, dois casais influentes da sociedade paulistana e o juiz Mascarenhas, cunhado de Verônica. A atmosfera era sofisticada e calculada. Verônica havia escolhido um vestido deslumbrante e agia como a anfitriã perfeita, falando sobre planos futuros, como se ela e Pedro já fossem um casal estabelecido. Beatriz apoiava cada sugestão da amiga com sorrisos aprovadores. Pedro, o querido, disse Verônica, colocando a mão possessivamente sobre a dele, estava pensando que Lara se beneficiaria muito de um colégio interno. Há instituições excelentes na Suíça que poderiam dar a ela a estrutura que uma menina da posição dela precisa. Pedro retirou a mão bruscamente. Lara fica comigo. Claro, amor. Mas pense na estabilidade que ela teria, longe de influências inadequadas. Beatriz acenou em concordância. Pedro, você precisa pensar no futuro de Lara. Ela precisa de uma figura materna adequada, não de empregadas que podem confundir os limites. Falando nisso, interveio o juiz Mascarenhas. Soube que você teve alguns problemas com uma babá recentemente. Questões delicadas. Pedro sentiu o sangue gelar, percebendo que estava sendo cercado sistematicamente. Não sei do que está falando. Querido, suspirou Verônica teatralmente. Todos sabemos sobre aquela situação infeliz. Mas está no passado agora. O importante é que você aprendeu com o erro. Naquele momento, a porta do salão se abriu. Carmen apareceu com uma expressão tensa. Senhor Pedro, há uma visita. Carmen, estamos jantando. Qualquer que seja o assunto, pode esperar até amanhã. Eu receio que não possa. Sofia entrou no salão com passos firmes, vestindo um vestido simples, mas elegante, que Pedro nunca havia visto. Seus cabelos estavam presos em um coque impecável, e havia uma determinação em seus olhos que fez o coração dele acelerar. O silêncio na mesa foi absoluto. Verônica ficou lívida. Beatriz se engasgou com o vinho e Pedro se levantou instintivamente. Sofia, o que está fazendo aqui? Vim buscar minha filha, disse ela claramente, sua voz ecoando pelo salão. Sua filha? Explodiu Beatriz. Que absurdo é esse? Sofia caminhou calmamente até a mesa, tirando um envelope da bolsa. Deixem-me me apresentar adequadamente. Meu nome é Sofia Castro e durante 3 meses fui babá de Lara Alencar. Mas mais importante, sou a mulher que Pedro Alencar ama e que o ama de volta. Verônica se levantou bruscamente. Você está louca. Saia daqui imediatamente. Não até ter dito o que vim dizer. Sofia se virou para Pedro, que a observava como se visse um fantasma. Pedro, você precisa saber a verdade sobre essas fotografias. Ela espalhou os documentos sobre a mesa. Os contratos de Ricardo Santos, as gravações transcritas, os registros financeiros de Verônica. Estas 2 mulheres orquestraram nossa separação. Beatriz contratou um detetive para nos espionar e conseguir fotografias comprometedoras. Verônica usou essas fotos para chantageá-lo, ameaçando sua reputação e a custódia de Lara. Isso são calúnias, gritou Beatriz, mas sua voz tremeu. São fatos. Sofia pegou o telefone e reproduziu a gravação da conversa entre as duas. As vozes de Beatriz e Verônica encheram o salão, confessando toda a conspiração, zombando do sofrimento de Pedro e tratando Lara como um obstáculo. O rosto de Pedro se transformou à medida que a verdade se revelava. A traição de sua própria irmã, a manipulação cruel de Verônica, a chantagem calculada, tudo veio à tona. Vocês fizeram isso? Disse ele, olhando para Beatriz com incredulidade. Minha própria irmã? Pedro, eu fiz isso por seu bem. Tentou se defender Beatriz. Essa mulher não é adequada para você. Não é adequada? Explodiu Pedro, toda a sua raiva contida finalmente vindo à tona. Sofia trouxe minha filha de volta à vida. Ela me fez sentir-me humano novamente, depois de 3 anos de vazio.
E vocês destruíram isso por pura ambição? Verônica tentou uma última cartada. Pedro, pense racionalmente. Você tem uma posição a manter, uma reputação. Reputação. Pedro estava fora de si. Vocês querem saber da minha reputação? Minha reputação é a de um homem que foi idiota o suficiente para deixar duas víboras manipularem sua vida. Ele se virou para os outros convidados, que observavam a cena em choque. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar a mulher que amo. Sofia Castro, educadora, mãe de coração para minha filha e a pessoa mais honesta e corajosa que já conheci. Se alguém tem problema com isso, pode se retirar da minha casa agora. O juiz Mascarenhas se levantou desconfortavelmente. Pedro, talvez seja melhor discutirmos isso em particular. Não há nada para discutir. Sofia, onde está Lara? Está no quarto dela, com uma crise de ansiedade. Carmen me disse que ela está sofrendo desde que eu parti. Pedro sentiu o mundo desabar. Ela está doente? Lara precisa de estabilidade, Pedro. Ela precisa saber que as pessoas que ama não vão desaparecer de novo. Sem dizer mais uma palavra, Pedro saiu correndo do salão seguido por Sofia. Eles subiram as escadas juntos, dirigindo-se ao quarto de Lara. A menina estava encolhida na cama, agarrada ao ursinho Bento, tremendo ligeiramente, mesmo dormindo. Pedro se aproximou e a tocou gentilmente. Lara? Princesa? Os olhinhos verdes se abriram, confusos a princípio, depois se iluminando ao ver o pai. Mas foi quando Lara viu Sofia que a transformação aconteceu. Tia Sofia! Gritou ela, pulando da cama e correndo para os braços de Sofia. Você voltou! Você voltou mesmo! Sofia a pegou no colo, lágrimas escorrendo por seu rosto. Voltei, meu amor. E desta vez não vou embora nunca mais. Promete? Sofia olhou para Pedro por cima da cabeça de Lara. Ele assentiu, seus próprios olhos cheios de lágrimas. Prometo. Pedro se aproximou, envolvendo Sofia e Lara em seus braços. Ali, no quarto cor-de-rosa, com sua filha finalmente sorrindo novamente, ele soube que havia encontrado sua verdadeira família. Sofia, murmurou ele, me perdoa por ter sido covarde, por ter deixado elas nos separarem. Não há nada para perdoar. Você estava protegendo Lara. Eu faria o mesmo. Lara olhou para os dois adultos. Papai, a tia Sofia vai morar com a gente. Para sempre agora. Pedro segurou as mãos de Sofia, olhando profundamente em seus olhos. Sofia Castro, você quer se casar comigo? Não porque preciso de uma babá para Lara, mas porque não consigo imaginar minha vida sem você. Porque você é a mulher mais corajosa e maravilhosa que já conheci. Sofia sorriu através das lágrimas. Pedro Alencar, eu aceito, mas só se Lara concordar em ser minha dama de honra. Sim, gritou Lara batendo palminhas. E podemos ter brigadeiros no casamento? Todos os brigadeiros que você quiser, meu amor. 6 meses depois, Sofia e Pedro se casaram numa cerimônia simples no jardim da mansão. O mesmo jardim onde haviam sido fotografados secretamente, onde haviam se apaixonado, onde agora celebravam sua vitória sobre a manipulação e o preconceito. Lara estava radiante como dama de honra, espalhando pétalas de flores, enquanto conduzia sua nova mãe até o altar. Carmen chorava de emoção na primeira fileira. E Beatriz e Verônica? Bem, elas não foram convidadas. Durante a troca de votos, Pedro disse: Sofia, você me ensinou que o amor verdadeiro não se esconde, não tem vergonha e sempre vale a pena lutar por ele. E Sofia respondeu: Pedro, você me ensinou que família não é sobre origem social ou dinheiro. É sobre pessoas que escolhem se amar e se proteger todos os dias. Quando se beijaram, selando não apenas seu amor, mas também a nova família que haviam criado juntos, Lara gritou: agora somos uma família de verdade. E eram mesmo. Uma família construída não sobre conveniências sociais ou expectativas, mas sobre amor genuíno, coragem para lutar pelo que é certo e a determinação de proteger uns aos outros
contra qualquer tempestade. A babá havia conquistado não apenas o coração da filha do milionário, mas o coração do próprio milionário. E mais importante, ela havia conquistado seu lugar numa família onde seria amada e valorizada pelo resto da vida. O amor havia vencido.